Tirone comentou o seguinte: vocês são um povo atrasado. Maria era judia, não católica. Se você é da rede vermelhinha do Y, por favor, se inscreva e ative as notificações. E se você for daqui da rede preta do T, já me siga, assista o vídeo até o final, curta, comente e republique. Tirone, esse seu comentário faz sentido algum. Se Maria era judia e não católica, Maria também não era protestante, o que faz eu entender que você é praticante do judaísmo e não do cristianismo. Vocês conseguem entender que a sede de ser intelectual, quando vocês abrem a boca, só sai asneira? Porque na sede de atacar o catolicismo, vocês realmente não pensam antes de falar. Se o catolicismo não existia, o protestantismo também não. Então, eu acredito que você seja praticante do judaísmo. Agora veja, esse seu comentário faz eu entender que você não tem nem sequer conhecimento da história do cristianismo. Você não tem nem sequer conhecimento da história da igreja. E muito menos reconhece Cristo como Messias. Porque a sede da igreja está situada em Roma, é uma profecia que bate diretamente com o Messias. Mas vamos lá. De fato, no primeiro século, Jerusalém foi o centro da fé, do evangelismo de Cristo e seus discípulos. Porém, entretanto, nós precisamos entender que a igreja ela expandiu. A igreja expandindo cumpre o que a Escritura diz, que o evangelho seria pregado a toda criatura. Se de fato na cabeça de vocês Jerusalém teria que ser somente o centro da igreja e a igreja não expandir, então esta profecia, esta profecia de que o evangelho seria pregado a toda criatura não faz sentido na cabeça de vocês, porque a igreja estaria presa num lugar somente. A igreja estar situada em Roma é uma profecia diretamente associada ao Messias. Porque para o Messias ser Messias, ele teria que, de fato, fazer com que o Império Romano parasse de ser opressor em cima do povo judeu. Então, a Igreja de Cristo estar situada em Roma é uma profecia cumprida diretamente do Messias. Então, você não crê na Igreja Católica é não crer que Cristo é o Messias. A igreja está situada em Roma porque historicamente Pedro morreu em Roma. E segundo as gravuras, as pinturas, de certa forma, das catacumbas, demonstravam um alto índice de discípulos de Pedro na região. Sendo assim, Pedro morre em Roma, e a promessa de que Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, se cumpre. O Império Romano decide no ano de 313, 316 por ali, de fato, tomar para si o cristianismo como a religião oficial do Império. Também deduzo que o senhor não seja protestante, porque o protestante de verdade reconhece que Roma é o centro institucional da teologia. Se o Senhor não reconhece Roma, pelo menos como centro institucional da teologia ao longo dos séculos, o Senhor não é um verdadeiro protestante, e sim se autodenomina protestante cristão. O Senhor não é cristão porque não conhece a história da igreja, não conhece a história do cristianismo, apenas carrega o nome de cristão. E o Senhor também não é protestante, porque um protestante, de fato, reconhece Roma como o centro da teologia institucional ao longo dos séculos. Isso é só o Senhor pesquisar.
Agora, se o Senhor não crê na Igreja Católica, o Senhor não crê no Messias. Apenas finge crer no Messias. Porque a igreja estar situada em Roma é uma profecia cumprida sobre o Messias. É por isso que nós cremos que Cristo é o Messias de fato. Porque ele cumpriu aquilo que de fato o Messias teria que fazer. Claro que, nesta época, os judeus acreditavam que o Messias teria que ser um rebelionário. Alguém que de fato fizesse uma rebelião entre o Império Romano e o povo judeu. Esta rebelião não ocorreu assim. Cristo e seus seguidores vencem o Império Romano através de morte, martírio, sangue. E assim, o Império Romano se converte. Não houve rebelião, houve conversão. Então, não crer na Igreja Católica é o mesmo que dizer que Cristo não é o Messias. Eu lhe sugiro, caro Tirone, já que o senhor tem esse óculos, esse palitozinho, indicando que de fato é protestante, não que eu tenha algo contra, porque eu também uso blazer e óculos, mas se o senhor de fato é protestante, o senhor deve pelo menos conhecer a história da igreja. Caso contrário, o senhor irá abrir a sua boca ou os teus dedinhos para digitar e digitar asneira. Que o Senhor abençoe.